Ai, Deus, nós somos fracos demais. Nós somos muito fracos. E só o Senhor para nos fortalecer. Mas hoje eu creio que Deus quer derramar sobre os nossos corações. Quando a gente canta e pede para o Senhor nos envolver, nós estamos envolvidos em Deus. Mas o quanto Ele está em nós, é isso que faz a diferença. E é isso que o Senhor quer trazer essa noite. Oh Deus, te louvo, Senhor. Te louvo, te louvo, te louvo, Pai. Obrigado pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça. Pai querido, Pai santo, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. E eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Oh Deus, eu só sei te louvar e te agradecer, Pai, pela tua grandeza, por tudo que tu és. Me ajuda, Senhor, a continuar olhando e sentindo a tua grandeza, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui em Gênesis 25. Aleluia. Aleluia, Jesus. Promessa significa um voto, um juramento. E propósito é um intento do coração, coisas que nós projetamos. Mas hoje nós vamos falar de promessas. Aleluia. Vamos ler Gênesis 25. O 21 em diante. Amém? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui a gente vê uma promessa de Deus sendo confirmada, porque ela tinha sido liberada na vida de Abraão. Nós, quando recebemos uma promessa de Deus, normalmente a gente quer que aquela promessa, sabe, se concretize em 1 semana no máximo, acho que é o tempo que a gente aguenta esperar. Daí para frente a gente fala, aí imagina, quem prometeu não estava em Deus. Eu não recebi. Interessante que a promessa foi feita a Abraão, passa para Isaque. A mulher de Isaque era estéril. Ele orou por 19 anos para que ela tivesse um filho. O mês passado nós falamos sobre Neemias. Neemias orou por 5 meses para ter direção do que fazer. Nós dobramos nosso joelho hoje, amanhã a gente já quer a resposta de Deus. E a gente reclama que a resposta não vem. Aí a gente para de orar. Fala, não vou nem orar mais, porque acho que isso Deus não quer para mim, Deus não fez. Você já pensou se orar 19 anos por uma situação? Minha mãe orou por mim mais de 40 anos, porque quando eu aceitei Jesus, eu já tinha mais de 45 anos. Será que ela desistiu no meio do caminho? Se ela tivesse desistido, eu não estaria aqui.
Se ela tivesse desistido, meus filhos não teriam, eu não teria passado para eles a fé em Deus. Mas nós recebemos um legado do Senhor, que é a oração. Mas nós não temos muita paciência para orar. Nós não sabemos nem entrar direito na presença de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que entrar reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele já fez nas nossas vidas, reconhecendo que Ele fez promessas e que vai cumprir as promessas que Ele fez nas nossas vidas. Mas nós não temos paciência para esperar. Nós não temos paciência para orar. Quando a gente ora, que se derrama no Senhor, quando você termina aquela oração, você sai, parece que você, eu não sei te explicar, parece que você cresceu por dentro. É como se você fosse transportado para uma outra esfera, porque na realidade é isso, né? Que nós saímos daqui para encontrar com o Senhor, nós atravessamos esferas espirituais, mas nós queremos resposta hoje. Eu fico pensando nesse Isaac. Quanto tempo? Você já pensou se orar 1 ano, 2 anos, 19 anos? Era para ele ter desistido. Mas é que o Senhor fala que ela concebeu. E ela deu à luz gêmeos. E o Senhor confirma a promessa que fez. Que em Abraão seriam benditos todas as famílias deles. Nós somos essa descendência. Nós somos essa descendência. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui eles recebem uma promessa que o mais novo iria governar sobre o mais velho. Mas nós esquecemos as promessas de Deus, principalmente quando passa um certo tempo que ela foi dita. Nós esquecemos, parece que aquilo foi falado um tanto tempo atrás, aí você fala, puxa, até tinha esquecido isso. Aqui o Senhor torna reafirmar essa promessa. Aqui no 24 ele fala, cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Muita gente fala que Jacó era enganador, mas o nome Jacó, da raiz do hebraico, significa calcanhar. E aí a gente começa a colocar certos adjetivos, certas coisas, nós vamos declarando as coisas, só que a nossa palavra tem muito peso. E os dois crescem. Eles estão por volta de 20 anos. Aí vamos por capítulo 26. Aleluia, Jesus. O 2 e o 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aqui o Senhor está falando com Isaac. Aqui essa palavra não desças, esse verbo está no imperativo. É uma ordem.
nós questionamos muito a ordem de Deus. Às vezes as pessoas vêm conversar conosco, compartilham alguma coisa, e ali Deus traz algo na nossa vida e a gente fala, não faça isso. Mas a pessoa não vai, faz o contrário. E aqui o Senhor deu uma ordem. Porque quando nós temos uma promessa de Deus, nós caminhamos, essa promessa caminha conosco. Nós podemos não tomar posse dela, porque muita coisa depende de nós, interiormente, como nós somos, como nós agimos, o que nós fazemos, para essa promessa ser concretizada. Mas a promessa de Deus, ela é imutável. O Senhor fala que a promessa dele é imutável, ela não muda. Nós mudamos, mas a promessa não. Aleluia, Jesus. E aqui o Senhor fala, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. O Senhor está lembrando ele, a Isaac, que ele tem uma promessa que veio desde a vida do pai dele. E que essa promessa ia ser sobre a vida dele. Mesmo num tempo de escassez, num tempo de fome, ele teria que ter essa certeza que Deus iria ser com ele. E nós passamos muitas dúvidas, a gente recebe muitos pedidos de oração. Até outro dia eu ri com a pastora, que ela me ligou por conta de algo que nós tínhamos que conversar, e ela falou, Zu, ora por mim. Eu falei, eu já orei. Ela falou assim, mas eu falei, filha, eu já orei, para mim é assim, ou Deus me dá morte ou vida, não tem meio termo. Então eu falei, como eu sabia que não era morte, eu fiquei em paz, então não tem que ficar ligando, falando, mesmo porque Deus sabe quando vem algo sobre as nossas vidas e Ele levanta sempre alguém para fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês lembram, acho que uma semana antes da pastora ficar mal, a pastora, eu nem sei o nome, subiu aqui e orou pela pastora e liberou algo na vida dela. E aí passou aquela semana, ela cai doente. A Gold, quando veio orar pelo pastor, eu falei, ora por ele que nós vamos interceder pela tua vida. E depois eu falei para ela, no início da oração, você intercedeu pelo pastor e por a classe médica, uma série de coisas. Eu falei para ela, depois da metade da oração para o final, eu falei, foi Deus trabalhando em você. Falei, Deus estava visitando seu coração, sua saúde. Passou uns dias, ela ficou mal. A promessa de Deus estava onde? Na vida e na cura. Então eu tenho que crer na promessa. Eu não posso ser levada por circunstância. Eu não posso ser levada por circunstâncias. Eu tenho que crer na promessa. As duas estão aí, né? Glória a Deus e aleluia, porque Deus é fiel. Deus fala que não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Nós que temos que crer, nós temos que crer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. No verso 4 aqui, aleluia. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. É Deus lembrando a promessa, porque já tinha se passado muitos anos. Se nós esquecemos de algo que foi liberado na nossa vida, uma semana,
Você imagine 20 anos. O que a gente vai lembrar dessa promessa? Ainda não foi nem feita para nós, tá? Foi feita para o meu pai, para o meu avô, não foi para mim diretamente. Então, por que eu tenho que ficar lembrando dessa promessa? Mas o Senhor hoje quer fortalecer em você as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Nós não podemos, sabe, entrar em situação nenhuma que hoje o pastor Carlos passou em casa. E ali a gente estava conversando um pouquinho, e eu falei para ele, eu falei sobre um caso de uma pessoa, e a gente estava falando sobre situações, e eu falei, a gente sabe que tem uma promessa, um chamado de Deus tremendo, tremendo, tremendo na terra. Mas a pessoa sempre caminha, parece que para o lado ao contrário. O Senhor tem algo para liberar aqui, mas Ele vai para a esquerda. Eu vou por aqui primeiro, que eu tenho que estabelecer minha vida. Eu preciso de dinheiro para me manter, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Depois eu me alinho e vou fazer aqui. Será que Deus é tão pequeno? Que tamanho de Deus que você coloca dentro de você? Que tamanho de Deus que a gente coloca dentro de nós? Como o pastor Celso falou, nesse período todo, o Senhor tem feito superabundar, o Senhor tem dado, o Senhor tem... E o Senhor faz isso. Eu aprendi muito com Deus na parte financeira, porque quando eu aceitei Jesus, eu me bastava, eu tinha, eu sabia, aí o Senhor me fez entender que quem sabia era Ele, quem mandava era Ele, quem fazia era Ele, até que Ele falou, vou reter teu dinheiro para trabalhar com você. Eu ganhava super bem, Ele reteve, o dinheiro vinha na minha mão. Mas aprendi. Agora eu ganho pouquíssimo, naturalmente, espiritualmente não. Eu sempre tenho. Deus sempre levanta um, o outro faz uma coisa, faz outra. Aprendi a depender do Senhor. Aprendi a depender. Hoje nós não temos essa dependência de Deus. Não, eu tenho que me bastar, eu tenho 2 braços, 2 pernas, tudo bem, nós temos que nos bastar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, porque cada um, Deus tem uma bênção liberada, e aonde está essa bênção? Não quero dizer com isso que vai se cruzar o braço e não fazer nada, mas a gente tem que entrar na dependência de Deus. Na dependência de Deus, o Senhor faz por nós o que nós não faríamos. Eu tinha uma promessa que Deus iria me dar uma casa, há mais de 30 anos. Eu poderia ter comprado o tempo que eu ganhava bem. Mas não comprei, passou, nem estava pensando em casa, eu queria mais era curtir a vida. Mas aí a promessa de Deus, ela se estabelece. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, começou a vir uma coisa aqui, outra ali, outra lá. E eu sou de anotar tudo, aí eu vou anotando, marcando tudo. E vou caminhando naquilo que Deus está colocando. Deus está colocando. Até um dia que eu estava numa igreja, aqui em cima, que uma amiga minha congregava, e na hora do louvor, a pessoa que estava ministrando do louvor, ela falou, Deus está liberando algo hoje. Toma posse, porque Deus está liberando. Deus está falando que aonde não tem nada, Deus vai fazer. Na hora aquilo parecia que tinha vindo uma bola de fogo em mim. Aí eu comecei a orar, comecei a levantar uma casa em oração. Eu tinha a promessa de Deus, Deus tinha me dado uma visão, eu não sabia se era casa ou apartamento.
porque era muito alto da onde Deus me mostrava. Mas só que quando eu comecei a orar, eu comecei a chamar caminhão para tirar terra, comecei a chamar pedra, ferro, tijolo. Eu construí a casa em oração. Isso foi mais ou menos em 2012. 2014 começou a se concretizar. 2015 Deus me deu uma casa que, mesmo quando eu trabalhava, eu não teria condição de ter comprado aquilo. Quem conhece minha casa viu o que Deus me deu. Enorme, tem dia que eu fico 15 dias sem entrar nos outros quartos. Porque Deus faz essas coisas. Mas nós temos que crer que Ele faz. Nós temos que entrar na promessa, pegar essa promessa, colocar dentro de nós e gerar crescimento. Oh, recalabachai. Mas nós nos esquecemos. Aleluia, Jesus. No versículo 5 aqui do 26, aleluia. Aqui está falando a condição para você receber a promessa. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Aqui nós estamos vendo a condição para Deus abençoar é a obediência. A promessa nós só alcançamos através da obediência. Quando aqui fala obedecer os preceitos, estatutos e as leis. Mas a gente fala, mas eu obedeço, eu não transgrido, eu não faço nada errado. Aí eu vinha no caminho conversando com o pastor Celso e Deus me trouxe à memória isso agora para falar. Quando eu fiz eu fiz uma parceria com o construtor e ali teve vários empecilhos até sair essa papelada toda. Então eu falei, Deus, eu não quero saber o que acontece com ABC, eu quero saber o que eu errei. Porque se eu não estou em posse plena daquilo que é a promessa, o erro está em mim. Não está no vizinho, não está no outro, não está em mim. Aí eu fui lá buscar do Senhor, e ore, chore, nada. Aí Deus começou a me trazer em Levítico o pecado de ignorância. Eu falei, tá, Deus, o que eu ignorei? E ore, chore, vamos lá, nada. Eu só sabia que eu tinha um pecado de ignorância e que eu tinha que cumprir aquele pecado. E na época eu estava estudando Levítico e Romanos. Eu falei, Deus, abre para mim o entendimento, eu não estou conseguindo entender qual foi a minha ignorância nesse assunto. Aí Deus me trouxe, depois de um tempo, uma palavra em Provérbios, em que fala que a herança só é herança quando há morte. As minhas irmãs, minha mãe faleceu, eu tinha a parte da minha mãe, tinha a parte do meu pai, mas as minhas irmãs doaram a parte delas para mim em vida. Nada errado com a lei dos homens, perfeitamente legal, mas Deus estava me cobrando isso. Deus estava me cobrando isso. Aí eu falei, Deus, amém, eu já entendi. E o pecado de culpa, em Levítico fala que você tem que trazer a oferta e depositar na mão do sacerdote e falar o que foi aquilo. Uma vez a pastora citou até isso aqui, mas não falou exatamente o que foi. Então eu peguei e falei, pastor, aqui está a minha oferta. Eu falei, essa é uma oferta pelo pecado de culpa. Minha culpa foi a ignorância. Eu falei, está aqui meu pecado, estou reconhecendo que eu errei, que eu pequei.
Passou uns meses, as coisas começaram a se abrir e se resolver. Então, quando nós temos uma promessa de Deus, a promessa de Deus é imutável. Ela é infalível. Quem é falível sou eu. Quem erra sou eu. Então, eu tenho que buscar onde eu errei. Por que eu não estou alcançando a minha promessa? O que está faltando para mim chegar nessa promessa? Então, nós temos que buscar no Senhor para reconhecer aquilo que nós estamos errando. Aleluia, Jesus. Aqui em Gênesis 27. Aleluia. Aqui nós vemos Esaú e Jacó já estavam uma idade de 40 anos, mais ou menos, nessa época. Isaac já tinha uns 100. E aqui, nessa parte aqui, 27, eles tinham 20 e poucos anos nessa época. Aqui ele fala, o pai está pedindo para ele trazer a comida e tal. Só que ele pede algo porque ele fala, eu vou pedir para o meu filho fazer isso para mim, porque eu vou orar e vou passar a primogenitura para ele. A primogenitura era um direito que você tinha uma porção dobrada daquilo que você recebia como quinhão de uma herança. Só que há 20 anos, mais ou menos antes, Esaú e Jacó tinham trocado isso. Eles tinham feito um acerto, que o outro chegou com fome e falou para ele, puxa, eu estou com uma fome, me dá um pouco desse guisado que você fez, né, que é a lentilha. E aí ele fala, eu te dou se você me der o teu direito de primogenitura. Aí o outro fala, com fome, ele fala, até pensa, né, deve ter pensado, até eu fazer tudo isso vai demorar, vou comer, por que me serve a primogenitura agora? Não serve para nada. Então ele troca, e quando Isaac já está velho, ele fala, eu vou chamar meus filhos, vou abençoar e orar para passar essa primogenitura para Esaú, que era o mais velho que nasceu primeiro. Só que quando ele pensa em fazer isso, primeiro que não teve honestidade em ninguém, porque todos se esqueceram da promessa. Rebeca esqueceu da promessa, esqueceu do que Deus falou. Porque se Deus tinha falado, primeiro ela tinha uma descendência abraâmica, ela tinha aquela bênção de Abraão. Aí Deus falou com ela que o menor dominaria sobre o maior. Quer dizer, Deus já tinha falado que isso estava estabelecido no reino. Então ela tinha que ter, ela sabia disso. Eu acho que todos na família, porque quando nós recebemos algo de Deus, nós compartilhamos sempre com alguém. Será que ela nunca comentou com o marido que o anjo tinha falado, que Deus tinha falado que o menor ia dominar sobre o maior? A gente vê um engano à toa, sem necessidade, porque a promessa ia ser estabelecida. A promessa foi lá atrás. E a gente fica com coisinhas pequenas para tratar, que às vezes deve ter crescido até com essa coisa, porque desde que eles trocaram ali o prato de lentilha pela primogenitura, se passaram mais 20 anos. Será que eles nunca comentaram com o pai ou com a mãe que tinha acontecido isso? Eles esconderam. Os 3 esconderam do pai. E será que Deus, tudo bem, você pode deixar, é o que eu falo, quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos ao Deus que nós servimos, o Senhor não nos cobra nada. Mas quando nós conhecemos o Senhor, cobra.
Nós não podemos alegar ignorância. Eu não pude alegar ignorância porque eu tinha a palavra na minha mão. Quantas vezes eu já tinha lido aquilo em Provérbios e nunca tinha atentado para aquilo. Até o dia que eu errei, fui buscar do Senhor. O Senhor vai lá e procura lá, porque está lá o teu erro. Para isso o Senhor deixou estatutos para a gente conhecer a palavra, para a gente caminhar na palavra, para a gente viver a palavra de Deus. Então nenhum deles foi honesto. Aí fazem uma armação para que Isaac abençoe Jacó, pensando que está abençoando Esaú. Tudo ele passa, depois que passa tudo isso, o outro chega e ele fala, peraí, quem que eu abençoei? Aí vai ver o que ele fez, mas a bênção já tinha sido liberada, ele não volta atrás. E nem podia voltar, porque Deus tinha já dado isso lá atrás. Antes deles nascerem, Deus já tinha falado dessa promessa. Mesmo que a circunstância seja inversa, mesmo que tudo seja contra aquilo que o Senhor prometeu, Deus, quando promete, Ele cumpre. Demorou para eles tomarem posse? Demorou. Demorou bastante. Jacó, depois de tudo isso, que está velho, que faz isso, né? Porque eles não eram novos mais, né? Eles já tinham mais de 40 anos, 2 homens barbados com mais de 40 anos, ainda dentro da casa do pai. Aí o outro casou com mulheres que não pertenciam ao Senhor, que não conheciam as leis do Senhor. Foi tormento para Rebeca. Aí Rebeca fala, espera um pouco, vai acontecer a mesma coisa com Jacó, porque ela via que os irmãos estavam em clima de guerra. Ela falou, antes que eu perca meu filho, deixa eu mandar ele para longe, vem com outro subterfúgio para mandar ele para algum lugar. Aí ele vai para outro lugar, vai para a terra de Labão. Ele serve 14 anos de graça. 14 anos. Ele pagou o que ele fez. Ele pagou o que ele fez. Ele tinha uma promessa de Deus. Esses meninos cresceram ouvindo que eles tinham essas promessas. Impossível que na casa... hoje em dia ainda a gente pode falar, um filho não sabe muita coisa, porque é televisão, é celular, a gente vê os casais, um sentado, a mulher sentada aqui, o homem lá, um no celular aqui, o outro lá, nem conversar, quase conversam. Não tem mais assunto. Mas naquela época não tinha nada disso. Para cozinhar, você tinha que buscar lenha, você tinha que fazer não sei o que, era muito tempo que você ficava dentro de um local. Devia ter conversa, só que nunca teve sinceridade. Nós precisamos ser sinceros. Cada vez que a gente omite, que o fato de você omitir uma situação que você conhece, isso é engano. E a palavra de Deus fala que nós não vamos entrar nos céus. Quem engana não vai entrar no céu. Mas a gente acha, imagina, Deus não vai levar em conta aqui, uma coisinha aqui, outra ali. Deus leva. E cada coisa que nós fazemos, nós retardamos a promessa de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Gênesis 28, 11. Aleluia. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou.
exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E o anjo de Deus subia e descia por ela. Algumas traduções falam os anjos, mas no original, no hebraico, é um anjo só, que subia e descia. Aleluia. E o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu tenho te referido. Aleluia. Aqui, Jacó teve um encontro com Deus, que até então ele devia conhecer Deus de ouvir. Ele teve um encontro com Deus. É quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos um encontro com Deus, nós aceitamos Jesus, mas não conhecemos ainda aquele que nós, marcamos aquele encontro, aquele que a gente se entregou, a gente ainda não conhece direito. É a mesma coisa que se deu aqui. Aleluia. Aleluia. Só que ele faz uma promessa aqui. Aleluia, Jesus. Aqui ele fala no 20, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi neste lugar será chamada casa de Deus, e de tudo quanto me consideres, certamente te darei o dízimo. Aqui ele tem um encontro e ele faz um voto, que se o Senhor for com ele, ele vai dar o dízimo para o Senhor. Aí ele fica aquele tempo todo lá com Labão, trabalhando, casa, tem os filhos naquele lugar, e depois sai daquele lugar. Quando ele sai daquele lugar, ele está voltando para a casa do pai dele, que era a promessa que ele tinha feito. Aleluia. E aqui no 31, Gênesis 31, aleluia, Jesus. 31, 7. Aqui, quando nós temos uma promessa de Deus, o Senhor vela e guarda pela nossa vida. Ele guarda tudo que nós temos. E aqui nós vemos que mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Ele está falando de Labão. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Labão tentou de tudo quanto era modo usurpar tudo que Jacó tinha. Só que ele tinha uma promessa de Deus. Ele trabalhou de graça, trabalhou. Aí depois Labão faz um acordo com Jacó e fala: olha, se as ovelhas aqui nascerem malhadas, manchadas, são suas. As que não forem, são minhas. Ele começa a olhar aquelas ovelhas e começa a ver a promessa de Deus, e aí o rebanho começa a multiplicar, ele acaba enriquecendo. Porque ele começa a ter uma visão de acordo com a visão que Deus tem dado através da promessa. Se eu vou enriquecer com algo que eu tenho na mão, eu olho para aquilo e falo: mas isso para mim hoje não serve, o que eu vou fazer com isso? Aí, mas você fala: mas eu tenho uma promessa de Deus.
nessa promessa, eu creio que o Senhor vai me abençoar. Então, vou apresentar essa promessa a Deus e Deus vai reverter a situação. É o que Deus faz. É o que Deus faz. Eu já contei aqui que minha filha mais nova, quando ela tinha uns 20 anos, ela estava desempregada, precisava pagar a faculdade e aquela coisa toda. Eu, que eu ganhava, pagava para as duas, mas estava puxado. E ali um dia orando, eu falei, Deus, está tudo errado. Aí vou lá no Salmo 128, versículo 2. Fala que ela iria viver do suor do trabalho dela e ser feliz. Eu falei, Deus, ela está vivendo do suor do meu trabalho e ela não está feliz. Eu falei, ou eu estou errado ou a palavra está errada. Se eu estou errada, me conserte e vamos lá. E continuei orando isso. Nunca minha filha procurou emprego depois disso. Na época, ela foi trabalhar como estagiária na Sabesp. O que ela ganhava só dava para pagar a faculdade. Ela não tinha dinheiro para comprar um copo de água. Mas ela tinha garra e aprendeu a ter fé. Ela nunca procurou emprego. Está saindo de um hoje, esses dias agora, recebeu uma proposta. Financeiramente é um pouco menos do que ela ganha, mas tem mais segurança, porque vai ser registrado os benefícios, uma série de coisas. Então, ela vai estar assumindo esse outro cargo agora. E vai estar voltando para Brasília agora de novo. Mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. E Deus cumpriu o que tinha na vida dela, porque a palavra de Deus fala para os filhos honrarem pai e mãe, que quando nós honramos nossos pais na terra, nós temos os nossos dias prolongados. Será que é dia de aflição? Para quem tem honrado? Não creio, né? Não creio. Então, aqui Deus, ele tinha feito um voto. E ele, quando ele retorna para a casa dos pais dele, oh Deus, aqui no 7, aleluia, ele confirma que Deus está com ele, Deus está guardando ele. Aleluia. Aqui no Gênesis 32. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui em 32 ele tem uma reconciliação com Jacó. Só que um pouco antes disso, ele passa o val de Jaboque. Nesse val, ele tem um encontro com Deus. Aí ele tem realmente aquilo que a gente fala, conversão. Ele teve realmente a conversão com Deus. Que nesse encontro ele sai transformado. Que aí ele fala que lutou com o anjo, né? Tem até aquele louvor lá, Jacó segurou o anjo, né? Agarrou o anjo, não deixou subir até que ele abençoasse. Ele sai marcado daquele encontro. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós saímos marcados. Pode acontecer o que for na nossa vida, a gente não retrocede. É como a palavra fala, né? Que parece que nós somos marcados com fogo. Aquilo queima, fica ali dentro de nós, e queimando e abrasando, e a gente tem aquele prazer de estar na presença do Senhor. E aqui ele é transformado. Só que antes também, no 31:11,
Deus lembra a Jacó que ele tinha feito um voto, há 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 21 anos atrás, que ele tinha feito um voto, que se Deus o abençoasse, que ele daria o dízimo. E Deus fala para ele, lembra da promessa que você me fez lá? O voto que você fez? Você tem que cumprir. Então, quando nós precisamos das bênçãos de Deus, nós temos que cumprir os nossos propósitos com Deus. Nós temos que cumprir os nossos votos com Deus. E nesse vale de Jaboque, ele é transformado através da presença do Senhor. Eu acho que aí ele teve realmente um encontro com Deus. E depois em Gênesis 33, quando ele encontra com o irmão, ele pede perdão. Quando ele pede perdão, ele completa o que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente vê alguém ministrar sobre perdão, alguma coisa, a gente fala, puxa, mas eu não acho que eu não fiz mal para ninguém, não tenho isso e aquilo. Mas a palavra de Deus fala que não é só aquilo que nós fazemos, e sim aquilo que nós até praticamente desconhecemos, mas que quando a palavra fala ali da Santa Ceia, vai reconcilia-se com teu irmão, que às vezes a gente involuntariamente faz alguma coisa com alguém e a gente fecha aquilo. E o Senhor, Ele quer que a gente esteja aberto para todas as transformações da nossa vida. Por isso que Ele fala que Ele vai abençoar, mas para abençoar você precisa conhecer a palavra. Conhecer as leis, os estatutos, os preceitos, porque o Senhor é o mesmo da época de Abraão até agora. O Senhor é o mesmo. E Jacó, quando ele reconhece tudo isso, o nome dele é mudado. Ele é chefe de clã, ele lidera 12 tribos, que são a descendência dele. Será que Deus tem uma bênção tão pequena para nós? Nós somos herdeiros da promessa. Hare canta lá e achai. Oh, aleluia. Jacó gerou as 12 tribos da onde descende Jesus Cristo. Deus não sabia que Jesus ia nascer daquela geração? Sabia. Mas todo mundo esqueceu a promessa. Não vamos esquecer, nossa promessa maior é salvação. É salvação eterna, porque o inferno é eterno. Tem gente que acha que o inferno é um período, o inferno é eterno. O inferno é eterno. A gente brinca, mas se você cair no fogo, o fogo vai arder direto, continuamente, eternamente. E o céu é um local de regozijo na presença do Senhor. Orianda lá mandai. Quando nós recebemos Jesus Cristo, Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele passa a primogenitura para nós. Nós temos que tomar posse dessa herança em Deus. Nós temos que caminhar de cabeça erguida na rua. O povo tem que olhar e falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Nós temos que ser reconhecidos pelo que nós temos dentro de nós. Mas nós passamos de cabeça baixa. Nós passamos envergonhados. Nós não cremos que Deus pode suprir. Nós não cremos que Deus pode curar.
pode curar uma coisinha assim, mas outra para mim não. Acho que para a irmã lá Deus faz, mas para mim... Aonde está escrito que Deus faz acepção de pessoas? Ore, canta lá e a Súria de raça. Oh, aleluia. Vamos ler aqui em Hebreus, Iriandarraxerebassarai. Oh, glória a Deus, santo é o seu nome. Hebreus 6, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui o Senhor está confirmando a aliança dele, o juramento dele, a promessa dele, foi lá em Abraão. Através de Jesus Cristo nós temos herança nessa promessa, nós temos que caminhar, mesmo se hoje não der certo, amanhã você fala, não, meu Deus me prometeu, Deus vai virar essa história, Deus vai virar a página da minha vida, porque Deus não está morto. Mortos estamos nós, que não acordamos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, não caminhamos, não andamos, não olhamos com o que Deus tem. A igreja tem medo da morte. Nós sabemos para onde nós vamos. Que nem eu falo, no dia final a fila para mim vai ser maior. Eu vou ter que parar lá um tempão. Porque a palavra de Deus fala que eu vou ser julgada segundo aquilo que eu ensinei, o que eu falei. Se eu falar errado, eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta. Mas isso me impede de caminhar. Vai me impedir, vai me acovardar de eu falar, eu não vou, não faço. Quem sou eu? Eu tenho uma promessa. E eu ainda falo para o Senhor, Senhor, eu não quero só salvação, eu quero governar com Cristo. Porque Deus, se Deus tem me dado liderança aqui na terra, oh, remacheredecai, é para quê, irmãos? É uma preparação futura. Eu não posso ter medo, eu não posso me acovardar. A pessoa se acovarda por conta de chuva, por conta de cansaço, por conta de programa de televisão, por conta de coisas que precisa ver, mas não quer buscar a presença de Deus. Rebaxeremandai. Mas para você ter a promessa, você tem que caminhar com o Senhor. Você tem que se entregar, recalabachai. Se você não tem força, busca alguém para te ajudar. Busca alguém para estar orando com você. Eu falo sempre aqui, nós precisamos de amigos de oração. Alguém que você vai e fala teu medo, tua culpa, tua fraqueza, e a pessoa não te julga. Porque a pessoa, se ela é mais forte com você, foi porque ela já aprendeu lá atrás com o Senhor. Ela já se submeteu, já se organizou e falou, Deus, agora o Senhor vai me fortalecer, eu vou. Porque é Deus quem nos fortalece. É só Ele, é só Ele, é só Ele. Que nós venhamos sair daqui esta noite, colocando dentro de nós um Deus enorme, enorme, que não cabe dentro de você.
Uma vez eu levantei de uma oração, meu rosto estava desfigurado de inchado. O nosso corpo não aguenta a presença de Deus. Ali Deus naquela época me fez eu tirar tudo que eu usava, brinco, colar, pulseira. Eu levantei daquela oração transformada. A presença de Deus foi real. Começa a entrar na presença de Deus e sinta a realidade dEle. Nós limitamos demais o poder de Deus. Essa pandemia está aí, sabe para quê, irmãos? Para consertar a nossa vida. Que nós é que temos que fazer diferença na terra. Nós que temos que fazer diferença na terra. Que nem outro dia eu falei para a irmã, ela falou, ai irmã, eu fiquei com tanto medo de morrer. Eu falei, e daí se morre? E daí se morre? A palavra de Deus fala que o morrer é lucro. Eu tenho filho para cuidar, eu tenho fulano para ser. E se acontece qualquer coisa, se Deus tira o filho? Você está tão preocupado, aí Deus tira o filho, e daí? Nem hoje me veio um pedido de oração, um rapaz perdeu uma filha com 9 anos agora, por conta de Covid. Irmãos, vamos nos preocupar com o reino. Vamos nos preocupar com o reino. Deus está precisando que eu e você assuma aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mesmo que você fale, eu não tenho dom nenhum, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Comece a entrar em Deus, comece a entrar, que Deus vai distribuindo, Deus vai distribuindo, Deus vai abrindo. Aquele dia que a Gold veio orar aqui, ela tinha pedido para mim orar, eu falei, não, ora você. Ela tem que aprender a desenvolver o que Deus tem dado. Ela sabe orar. Então vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Nós somos falhos. Eu tenho pecado, o pastor tem, a irmã tem, todos nós temos. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, que nem quando a irmã começou a orar, vamos nos arrepender primeiro. E aí a gente começa a orar, o poder de Deus vem. A transformação vem. Vamos começar, irmãos, comece em casa. Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Dessa semana, aquele louvor, o carpinteiro bater na porta, ficou no meu coração. E toda vez que eu lembrava, eu voltava e ficava ali em oração, eu falava, Deus entra, Deus entra, Deus entra. Eu via nitidamente a batida da bateria, porque quando eles cantam, quando eles tocam, a unção de Deus desce através daquilo. Se a gente está aberto, a gente recebe. Quando você recebe, o Senhor te sustenta. Você passa a semana que você tem problema, tem luta, tem batalha, falta de dinheiro, tem ganho de dinheiro, mas aquilo te sustenta, aquilo te mantém em pé, aquilo te mantém caminhando, aquilo te dá sonhos, aquilo te dá projetos. Deus dá projetos. Que o Senhor venha completar na vida de cada um de vocês o que Deus tem para cada um. Não perca a promessa. A primeira promessa é de salvação. A segunda promessa é que nós teríamos Emanuel conosco. Oh, Remacheredecai.
que Ele iria nos conduzir, que iria nos direcionar. Se você não tem o Espírito Santo, se você não foi batizado, não fala em novas línguas, deseje isso. Porque quando o Espírito Santo vem, Ele traz ao nosso coração, sabe, o erro. A gente fala uma coisa errada aqui, você dá 3 passos, fala: Jesus, me perdoa. Eu não devia ter pensado aquilo, falado aquilo, porque o Emmanuel está aqui. Que o Espírito Santo venha crescer no coração de cada um. Que o Senhor sustente cada um de vocês em fé. Sabe, em garra, em projetos. Eu não sei, quem tem algo que faça projetos, caminhe em projetos. A grande tribulação não vai ser mundial. Leia a palavra, nós não sabemos onde vai ser, mas não vai ser mundial, se nós de repente estivermos livres. Nós não poderíamos ter outra atitude. Nós não temos um Deus que pode tudo, mas nós limitamos Deus. Nós falamos: Deus, o Senhor age aqui, faz ali. Aonde será que vai vir? Que me interessa? Me interessa que Deus está comigo. É isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que viver. É isso que eu tenho que ensinar. Sabe, ensinar para os meus filhos, netos, bisnetos. Eu tenho que ensinar isso para eles, mas como eles vão ver isso? Através da minha atitude, através do meu dia a dia. Mas hoje em dia, oh Deus, mas eu creio que Deus está levantando uma geração santa. Deus tem promessas com o Brasil que ainda não foram cumpridas. Que nós seríamos um celeiro, nós não somos esse celeiro ainda. Será que não é esse tempo de preparação? Nós estamos com medo de uma enfermidade. Quem se habilita a ir para a Coreia do Norte pregar a palavra? Quem se habilita a entrar na China e pegar a palavra? Quem se habilita a entrar no Iraque e pregar a palavra? Quem se habilita? O Senhor está forjando o nosso caráter. E sabe como nós somos forjados? Quando o Senhor faz assim, ó, deixa eu quebrar, amassar, isso aqui não me serve, joga fora, pega outro barro, traz aqui porque eu vou fazer de novo. Aí tem pedra, tem uma série de impureza que não pode ficar ali. Aí Deus fala: peraí, deixa eu peneirar, deixa eu lixar. Tudo dói, mas nós somos fortalecidos em Deus. Que o Senhor levante uma nação santa, uma geração escolhida por Deus, que foi isso que Ele nos prometeu. Que nós seríamos uma geração santa, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor derrame fortaleza em cada coração. Que o Senhor derrame coragem, que o Senhor derrame dons de línguas, que o Senhor complete na vida de cada um aquilo que Ele tem proposto para vocês, porque desde o ventre materno o Senhor tem nos separado. Desde o ventre materno nós éramos uma coisa informe, não tínhamos forma nem nada, mas o Senhor já tinha nos separado. Assim como o Senhor visitou o ventre de Rebeca, que o Senhor visite a nós essa hora, que a gente venha gerar
pessoas para serem salvas através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso falar, que a gente venha, que o Senhor levante geração que suporte o outro. Suportar, irmãos, essa palavra no sentido é carregar, segurar, levar junto. Oh, recalamatai, que o Senhor venha nos fortalecer esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.